Uma boa tarde a todos os amigos, a todos os irmãos que nos assistem através do canal do YouTube e também da página do Facebook da nossa casa. Sou Marilê da Klug Mânica e sou trabalhadora, então, da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade aqui de Ijuí. Recentemente, a editora da Ferx lançou a obra Compaixão, a Sementeira do Amor, de Janete de Azambuja Correia, pelo espírito Calf Quirão. Esta obra aqui maravilhosa, que nos traz profundas lições, profundos ensinamentos. Obra essa que também está sendo entregue pelo Clube do Livro Ferx. E neste mês de junho, escolhemos temas dessa obra para todas as exposições doutrinárias da segunda-feira. E hoje eu escolhi falar sobre a aceitação da jornada. Mas, primeiramente, compaixão. O que essa palavra nos diz? Será que ela nos toca em algum sentimento? O que desperta em nós, o que vem na nossa mente? A compaixão. Porque a compaixão é aquele sentimento que todos nós, seres humanos, temos em relação à dor do nosso próximo, a dor alheia, e queremos de alguma maneira amparar, auxiliar de alguma forma, dando muitas vezes um suporte emocional, espiritual que este irmão nosso de jornada evolutiva necessita. Nesse capítulo, a aceitação da jornada, este espírito vai falar da resignação, de não desistir de viver e o equilíbrio e a aceitação. Mas a aceitação da jornada. Qual jornada seria essa, senão a nossa jornada diária, nossa jornada da nossa vida evolutiva? Somos um espírito imortal, dotado de qualidades, dotados de força interior para suportar todas as provas, todas as dificuldades, os obstáculos que a vida vai nos apresentar ao longo da nossa jornada. Então, aceitar com resignação, com vontade de viver e manter este equilíbrio emocional é muito importante para todos nós. No início desse capítulo, o Espírito, então, já nos traz um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Já nos traz uma preciosa lição no Evangelho segundo o Espiritismo, que precisamos aceitar com resignação, que precisamos superar, suportar todas as adversidades da vida, porque na maioria das vezes nós escolhemos passar por uma determinada prova para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. E como temos o esquecimento temporário das nossas existências passadas, muitas vezes nos revoltamos e não aceitamos esta jornada evolutiva, essa jornada diária. No livro, o Espírito, então,
Diz assim: a Terra é um mundo no qual os espíritos permanecem encarnados por determinados períodos, ou seja, estamos aqui de passagem. Quem de nós sabe quando é o momento, quando chegará esse momento do retorno ao mundo espiritual, à pátria espiritual, que de lá nós viemos? Ninguém de nós sabe. Portanto, o momento é hoje que nós devemos aprender, que nós devemos nos esforçar. O melhor dia é o dia de hoje, porque no nosso passado já passou, nós não podemos mais retornar. O futuro ainda não chegou, mas o presente é hoje. Então devemos empreender todo o esforço hoje de nos tornarmos pessoas melhores, de fazer aquela leitura que queremos fazer hoje, de pedir perdão, de pedir desculpas, de fazer orações. O melhor dia é o dia que estamos vivenciando, porque não saberemos quando chegará o momento do retorno, dessa viagem reencarnatória que estamos nós aqui matriculados nesta escola terrena. Ele segue dizendo: é como um centro de recuperação, no qual as vivências fazem parte de uma terapia emocional, além de serem oferecidas lições práticas para o aperfeiçoamento moral e a assimilação do conhecimento. Então devemos encarar os problemas de frente, de cabeça erguida, confiando em Deus, que nos criou para a perfeição, que nos dá inúmeras possibilidades diárias de fazer o bem e exercitar a compaixão, esse sentimento tão bom para o nosso próximo, só irá nos fazer bem. Quando nós auxiliamos os outros, também estamos, de alguma maneira, auxiliando a nós mesmos, porque estamos deixando de lado o egoísmo e dando o melhor de nós em favor do nosso próximo e dos nossos irmãos. E para ter uma melhor experiência no corpo físico, nós devemos aceitar essa jornada com resignação. Aceitar com resignação, com fé, com confiança, aquilo que nós não podemos modificar. Porque tem muitas coisas na nossa vida que nós podemos modificar, melhorar, mas tem muitos acontecimentos, muitos fatos que não é de nossa competência e que nós não podemos modificar. Aceitar, então, com essa confiança que Deus nos dará o amparo necessário, que Deus nos dará a força necessária, com certeza nós iremos passar bem melhor por aquela prova, por aquela dificuldade, por uma enfermidade, por uma perda de um ente querido. O Espírito então diz: devemos enfrentar a adversidade com nobreza e resignação, aproveitando cada acontecimento como uma lição de paciência, de reflexão e de elevação. Quanta paciência nos últimos meses em que estamos passando por essa pandemia. Longe dos nossos seres queridos, das pessoas que amamos, do trabalho na casa espírita presencial, são lições de paciência, de resignação. Nós não podemos modificar o quadro, mas podemos despertar para orarmos mais, para aproveitar o tempo, para ler mais, para meditar, inclusive meditar na vida
e qual é o objetivo da nossa encarnação. Assim como a planta sob o sol escaldante restabelece a estrutura dos galhos e das folhas ao sorver a água, o homem recupera as forças para prosseguir quando sorve o cálice da resignação. Olha que lindo essa comparação que esse Espírito nos traz. Prosseguir quando com fé e confiança, sorvendo então esse cálice da resignação. É aceitar o que não se pode modificar no momento presente. Uma pessoa resignada vivencia as dores com menos sofrimento, ao passo que o irresignado dilacera-se com a inquietude interior e agrava as dores com o abrasivo da revolta. Quão profunda é essa orientação! Não é que nós não vamos vivenciar nenhuma dor. Se estamos encarnados na Terra, no planeta de provas e expiações, onde o mal predomina, é claro que nós vamos ter dor, ter enfermidade, ter problemas. Ninguém de nós que está aqui encarnado passa a encarnação sem ter nenhum tipo de aflição. Todos nós, todas as famílias têm algum tipo de aflição. Mas a revolta não irá solucionar aquele problema, aquele fato. Pelo contrário, vai agravar a situação. Então, estar resignado perante a prova é estar cultivando dentro de si a fé, a coragem, o amor. É cultivar pensamentos bons, salutares, ser uma pessoa do bem, ser otimista. Mas isso, meus irmãos, é um exercício diário, porque todo dia é uma nova situação que nós estamos vivenciando. Diariamente se apresentam novas dificuldades, novas situações, novos fatos, não é mesmo? Então, diariamente também precisamos orar, ler uma página edificante, estudar a doutrina espírita, praticar semanalmente, uma vez na semana, o culto do Evangelho no lar, que tão bem nos faz. Naquele momento do Evangelho no lar, nós vamos receber a visita dos benfeitores espirituais, que estarão ali nos auxiliando na compreensão daquele texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que irá ser lido, nos envolvendo com fluidos espirituais, nos torna pessoas melhores porque praticamos o estudo e a oração dentro do nosso lar. A fé facilita o desenvolvimento da aceitação. Então também precisamos ter fé. Se ela facilita esse desenvolvimento da aceitação, precisamos ter fé. Fé, coragem, autoconfiança e o mais importante, a certeza do amparo divino, que Deus nunca nos abandona. Não desista de viver. Um outro tema dentro deste capítulo. Estamos encarnados para viver, não para desistir da vida. Teremos luta, sim, mas que possamos viver e aproveitar a oportunidade
da reencarnação, de estar novamente num corpo físico, onde podemos muito aprender diariamente, com a família, com os amigos, no estudo do Espiritismo, há sempre oportunidades de aprender e de fazer o bem. Se temos problemas psicológicos originados de traumas do passado, busquemos o tratamento com um médico terreno, façamos usos dos medicamentos que porventura ele irá receitar, mas também busquemos o auxílio da prece, do Evangelho no lar, das irradiações que os benfeitores nos enviam, de momentos de boas leituras, de meditação e na compreensão da lei divina, da lei do amor. Existem ainda nos centros espíritas o atendimento fraterno, seja naquelas casas que estão com atividades presenciais ou naquelas que têm um atendimento fraterno virtual. Nós, da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade, temos o atendimento fraterno virtual que acontece sempre após as exposições doutrinárias, em que é disponibilizado 2 números de WhatsApp para que os irmãos possam ligar, seja por uma chamada de vídeo ou uma chamada de voz, ou ainda enviando uma mensagem para aquele número que está disponível, que depois também podemos colocar novamente nos comentários, está sempre disponível na página, né, na tela de capa do Facebook, os 2 números. Então ali vai conversar com um trabalhador que está preparado para melhor atender, para melhor orientar à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então vamos ter essa força para viver, nunca para desistir da vida. Procuremos o auxílio da medicina, procuremos o amparo espiritual sempre que se fizer necessário. Convém sempre suportar e vencer as tempestades, a fim de que, em próxima oportunidade, não seja necessária a recapitulação das experiências. Então, quem sabe o quanto pedimos passar por uma determinada prova, uma determinada dificuldade, e chegando aqui, como temos o esquecimento temporário, não devemos nos revoltar com aquela situação, com aquele fato, com aquela vivência, com aquela família, pois pedimos para estar junto. E há nos laços familiares um grande compromisso espiritual, de auxílio mútuo, de exercitar o amor, a paciência e a tolerância. Não é o acaso em que nos encontramos numa mesma família. Procuremos então nos ajudar, nos tolerar, nos suportar. E é no enfrentamento dos obstáculos que o espírito mais se aproxima do Pai, seja na rogativa sincera pela sua ajuda, seja pela glorificação no trabalho de vencer limitações. Nunca o desespero, então. Esse Espírito coloca isso, que nos aproximamos do Pai nestes momentos de lutas, de enfrentamento das dificuldades. E a oração, meus amigos, essa grande ligação mental com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais. O terceiro item dentro deste capítulo da aceitação da jornada diz o equilíbrio e a aceitação.
Devemos buscar permanentemente a melhoria. Quem não tem perspectivas futuras também não costuma encontrar razões para viver e mais facilmente desiste da jornada. Se o renascimento ocorre para a transformação moral, o ser necessita ter. Então, aqui o Espírito nos traz algumas dicas do que devemos ter. Objetivos a alcançar, metas a cumprir, confiança no amanhã e confiança de que é capaz de vencer a si mesmo. Todos nós temos que ter confiança no amanhã, ter objetivos, tratar metas na nossa vida, porque daí nós mantemos com a mente ocupada. Porque é pela hora vazia que nos chega as sugestões das trevas. Vamos manter então a nossa mente ocupada, com trabalho proveitoso no bem, com estudos da doutrina espírita, vamos estudar o Evangelho de Jesus, que tantas lições nos traz. Nunca pensar no suicídio, nunca. Vamos pensar em viver, procurar viver da melhor maneira possível. Viver em família, viver com amigos, mesmo agora ainda, que não estamos nos encontrando muito, né, para dar aquele abraço nos amigos, nos trabalhadores dos centros espíritas, nós podemos fazer uma chamada de vídeo, mandar uma mensagem para saber como vai, estar conectado de alguma maneira, porque importa também essa nossa conexão com o coração, com o nosso amor, com o nosso carinho. Investir no alto amor também. Lutar sem desanimar. Não podemos desanimar, meus amigos. Não podemos. Devemos sim sempre buscar a fé, a compreensão, a esperança e o amparo do alto, que nunca nos falta. Por vezes é nós que não percebemos, que não compreendemos e que também não buscamos, porque é importante buscar. Precisamos buscar, né, o concurso dos bons amigos espirituais. Vivamos, aceitamos os períodos de resgate, as expiações e os sacrifícios necessários à assimilação dos ensinamentos. A luta, ela é diária, como já falei anteriormente, né? É diariamente que nós precisamos vivenciar o amor, vivenciar também as dificuldades, vivenciar as coisas boas, vivenciar aquilo que a vida nos apresenta, que nem sempre é bom. Mas precisamos lutar para vencer, nunca desistindo da vida, do trabalho do bem e do amor. Tudo passa na vida. Significa que na Terra se transforma de um instante para o outro, de acordo com a nossa percepção positiva sobre a vida. E a gratidão nos ajuda a enxergarmos isso. Tudo passa. Só não passa o amor de Deus por cada um de nós. Deus nos acompanha, Deus acredita em nós. Ele acredita que nós temos todas as condições para enfrentar todas as dificuldades. E para encerrar a nossa fala, então, no final deste capítulo que estamos trabalhando, na tarde de hoje, o Espírito diz assim:
o soerguimento após os tropeços, com a vontade de superar os obstáculos e o incansável ânimo de nos melhorarmos, dá a capacidade de aceitar a jornada, tornando-nos gradativamente mansos e prudentes, corajosos e confiantes. Adquirindo essas características, o filho pródigo passa a valorizar a vida, entendendo que tudo que lhe acontece faz parte de um grande projeto de resgate, reparação e aperfeiçoamento. Quando o vendaval entorta o tronco da árvore da vida, se ela já estiver forte, suportará, mas se quebrar pela fragilidade, restaurar-se-á como os brotos do otimismo, mas jamais perecerá, pois é imortal. Assim como os galhos que tombam, secam, deterioram-se e nutrem o solo, as intempéries fomentam um novo homem. Após suportar um longo inverno, a chuva frondosa deveste-se das folhas secas e floresce. Da mesma forma, ao suportar longo período de dor, a alma pode se purificar com o tônico da resignação e resplandecer com a luz da autossuperação. A aceitação da jornada é, portanto, a ação de vivenciar as dificuldades com tranquilidade e abnegação. Tenhamos então, queridos amigos, queridos irmãos, essa confiança em Deus. Vamos desenvolver a compaixão pelos nossos irmãos. Vamos desenvolver o amor universal, que também Jesus nos ensinou. Nós reencarnamos para sermos felizes. Vamos aproveitar cada minuto, cada momento da nossa existência, mesmo com tantas dificuldades, com tantas dores, para buscar momentos de felicidade, de alegria e de muito amor. Para encerrarmos a nossa atividade, vamos então fazer uma oração. Com esta imagem de Jesus, vamos sintonizar as boas energias que o universo nos oferece, rogando a Deus, nosso Pai de bondade, ajuda, amparo aos que estão sofrendo por doenças do corpo, por doenças mentais. Sabemos que as dificuldades nos trazem profundos momentos de reflexão, de uma aproximação maior com Deus. Mas, Senhor, tende misericórdia, estende as tuas bênçãos sobre os doentes, sobre aqueles irmãos que têm limitações, aqueles que passam pelo Covid ou outras enfermidades. Alivia as dores, traz um alento, intui a fé e a esperança. Dá o alívio, a consolação a todos os irmãos que estão nos hospitais, para as equipes de saúde, para a todas as famílias. Que
nossa capacidade de amar e de sermos felizes. Agradecemos o carinho e a atenção dos irmãos. Desejamos uma boa semana, com muita paz e com muita saúde para todos. Que assim seja.